Salve, nobres! Estamos no ar com mais uma live profana, nosso encontro aproximadamente quinzenal de lives aqui no Profano Graal. E se você não sabe o que está acontecendo aqui, eu me apresento. Meu nome é Sérgio, eu sou administrador aqui do perfil Profano Graal, historiador e sommelier de cerveja. E aqui a gente fala de cerveja, de história da cerveja, sobretudo, de uma forma que você não vê em nenhum outro lugar por aí pela internet. Vamos esperar o povo entrar para a gente dar início a mais uma live profana. Esse encontro, quinzenalmente eu faço essas lives para aprofundar alguns temas. Geralmente as lives dão início a uma semana temática, como é o caso dessa vez, que nós estamos fazendo a nossa segunda semana temática sobre a história da cerveja no Brasil. Aproveitando que nessa semana nós temos o principal evento no mercado cervejeiro de cerveja artesanal do Brasil, que é o Festival Brasileiro da Cerveja. Eu resolvi fazer essa segunda semana temática de história da cerveja no Brasil. Já tinha feito uma primeira semana, se não me engano, entre outubro e novembro. Se você não viu, pode recuperar, que ela está no nosso feed e está também na página do Facebook. E agora estou fazendo a segunda semana. Todas as live profanas ficam salvas aqui no nosso feed, aqui no Profano Graal no Instagram. E eu também subo para o canal do YouTube. E se você não sabe, eu tenho um canal no YouTube que eu posto alguns conteúdos lá, que eu replico alguns conteúdos daqui no Instagram, replico lá no nosso canal do YouTube. Outros recados importantes que eu não posso deixar de dar é que, se você gosta do meu conteúdo e me acompanha por aqui, e se você quer aprofundar mais o seu conhecimento sobre a história da cerveja para além daquilo que você encontra aí na internet cotidianamente, com muitos erros, com a reprodução de muitos mitos, onde um site copia outro, que copia o primeiro, que copia outro. E se você quiser então se aprofundar e aprender história da cerveja de uma forma que você não aprende em nenhum lugar, considere apoiar o Profano Graal, considere fazer parte da corte do Profano Graal no Apoia-se. Vai no site apoia-se.com.br/corte Profano Graal e considere ser apoiador do Profano Graal. Outros recados, se você também não sabe, também tenho outros produtos aí espalhados pela internet, como por exemplo o meu e-book sobre estilos históricos de cerveja, que está no Hotmart. Você acha o link no perfil do Profano Graal, e que eu estou preparando já uma segunda versão, uma versão mais estendida, uma versão mais completa, e que vou substituir aí, né? Vou colocar no lugar dessa primeira versão. Aqueles que já compraram a primeira versão vão ganhar a segunda. E, enfim, procura lá se você se interessa sobre estilos históricos de cerveja. Muito bem, esses são os nossos recados iniciais, enquanto a gente espera que o pessoal vá entrando na live. Então vamos conversar aqui para essa segunda live sobre história da cerveja no Brasil, dando início a essa segunda semana temática. Eu resolvi escolher um tema diferente, que é um tema que eu acho muito importante. Na primeira live eu falei tudo sobre a história da cerveja no Brasil no século XIX, porque apesar da indústria cervejeira ter se estabelecido efetivamente no Brasil no século XIX, muitas vezes nas narrativas sobre a história da cerveja no Brasil, o que a gente vê é um grande salto sobre o século XIX. Se fala geralmente dos holandeses no século XVII, depois se fala da volta da cerveja com Dom João lá no começo do século XIX, se fala alguma coisa ali das primeiras produções caseiras com os imigrantes alemães, e depois se dá um salto sobre o século XIX,
lá para 1889, 1890, já com o surgimento da Brahma e da Antártica. Então, a primeira live eu quis dedicar exclusivamente ao século XIX. Essa segunda live eu quero falar de uma temática diferente, que eu acho muito importante, que é a relação entre cerveja e lazer no Brasil. Porque essa relação entre cerveja e lazer é uma marca distintiva da nossa cultura cervejeira. O que é isso? É a forma como o brasileiro se relaciona com a cerveja, que é muito diferente da forma como o belga se relaciona com a cerveja, muito diferente da forma como o alemão. Claro, tem seus pontos em comuns. A cerveja ocupa um espaço, né, no lazer também de alemães e de belgas. Mas é uma característica distintiva da nossa cultura cervejeira. O consumo de cerveja, a associação da cerveja a momentos de lazer. E essa associação entre a cerveja e momentos de lazer segundo a minha visão da história da cerveja no Brasil, segundo aquilo que eu pesquiso sobre a história da cerveja no Brasil, há já bem 4, 5 anos, né? Segundo as minhas pesquisas, essa associação cerveja e lazer, ela é responsável por transformar, não unicamente, obviamente, mas ela é uma das responsáveis por transformar a cerveja na bebida nacional, por excelência. E quando a gente fala aqui de cerveja como bebida nacional brasileira, ela não é bebida nacional no sentido de que encontra raízes, ou foi criada no Brasil e encontra raízes na nossa tradição etílica, digamos assim, mas porque ela fez bebida nacional, né? Ela é a bebida alcoólica hoje mais vendida do Brasil, né? Mais consumida do Brasil, e ela acabou ocupando um espaço de outras bebidas alcoólicas que vieram antes dela, como o vinho português, por exemplo, e tomou o lugar de bebidas, aquelas sim que a gente poderia dizer tipicamente nacionais, porque criadas em solo nacional, né? Criadas em solo brasileiro, como o aguardente, né? O destilado de cana, né? Ou até mesmo a caipirinha, ou os fermentados indígenas, como o cauim. Essas seriam bebidas nacionais no sentido de que nasceram no Brasil. A cerveja não. A cerveja é uma bebida estrangeira, digamos assim, uma bebida importada que começou a ser produzida por estrangeiros e vendida e consumida por estrangeiros, mas que ali, da virada do século XIX para o século XX, ela acaba se tornando a bebida nacional, né? A bebida mais consumida, a bebida alcoólica mais consumida e a bebida alcoólica preferida dos brasileiros. Para esse fenômeno, para esse fato, né, concorreu significativamente essa relação que o brasileiro estabeleceu entre cerveja e lazer. Então a ideia é dar uma olhada aqui como é que isso, em aproximadamente 30 minutinhos, para não esgotar o tema, olhar como essa relação se deu, como e por que, né, essa relação se deu. Aproveitando então para ressaltar que ao longo da semana vamos ter outros conteúdos sobre a história da cerveja no Brasil, onde a gente vai aprofundar alguns temas com história da cervejaria, né? Vamos aprofundar alguns temas sobre a história da cerveja no Brasil. Então, a ideia nessa live não é esgotar esse tema, mas na verdade dar uma pincelada, chamar a atenção para esse tema, e a gente pode continuar esse debate nos comentários. Meu inbox minha DM está sempre aberta para quem quiser mandar perguntas sobre esse fato, sobre esse tema ou qualquer outro. Então, vamos lá, depois dessa longa introdução, uma pausa para beber água e vamos entrar propriamente no tema. Muito bem, enquanto o pessoal está entrando aí, deixa eu acenar para todo mundo. Vejo que tem também alguns italianos entrando aqui, não vão entender muita coisa, mas sejam bem-vindos de qualquer forma. Essa associação entre cerveja e momentos de lazer e ocasiões de lazer ocorre desde muito cedo no Brasil.
As primeiras cervejarias, isso ainda lá em meados do século XIX, principalmente no Rio de Janeiro, elas fazem essa associação que aparece em alguns anúncios dessas cervejarias. Você tem, por exemplo, eu tinha deixado marcado e saiu. Aqui. Você tem, por exemplo, dois anúncios que são veiculados no Almanac Lemmert de duas cervejarias que têm o mesmo nome e que ficam na mesma rua. Isso devia dar uma confusão desgraçada no século XIX. As duas cervejarias se chamam Imperial Fábrica de Cerveja Nacional e as duas ficavam na Rua de Mata Cavalos. Para quem é do Rio de Janeiro e não sabe, a Rua de Mata Cavalos é a Rua do Riachuelo. Para quem não é do Rio de Janeiro, também pode não estar ligando o nome à pessoa, mas provavelmente já passou pela Rua do Riachuelo, porque a Rua do Riachuelo ela termina nos Arcos da Lapa, né? Ou termina ou inicia, né? Antigamente iniciava, hoje a gente pode dizer que termina devido à direção do trânsito. Essas duas cervejarias, elas regularmente faziam os seus anúncios no Almanac Lemmert, que era uma publicação anual, e nós temos na edição do Almanac Lemmert de 1855, na edição do Almanac Lemmert de 1856, nós temos o anúncio da Imperial Fábrica de Cerveja Nacional do Alexandre Maria Vilas Boas, Alexandre Maria Vilas Boas, né, que fala o seguinte: esta fábrica, já tão conhecida e frequentada pelos amadores desta corte, eu não sei o que ele quis dizer com isso, é, por sem dúvida, a mais bem montada que neste gênero existe no Império do Brasil e com todas as proporções para vir a ser o mais útil e agradável recreio dos fluminenses. Já pela extensa e pitoresca chácara em que está situada, pois naturalmente convida ao passeio o constante panorama que ao correr dos olhos se desliza. Já pela multiplicidade de jogos, como sejam os de bola, não deve ser futebol, provavelmente, porque o futebol não tinha sido inventado ainda, então eu não sei que jogo de bola é esse. Bagatela, que eu também não sei qual é, etc, etc, que oferece um exercício tão útil à saúde do corpo e do espírito, para o que nada tem poupado os seus proprietários. Então você vê, a cervejaria, ela aparece como uma grande área de lazer, né, com várias atrações para além da cerveja. Você tem também o outro anúncio do Almanac Lemmert, da Imperial Fábrica de Cerveja Nacional do Henrique Leiden, do ano seguinte, 1857, que diz: achando-se o seu estabelecimento em um dos sítios mais amenos desta corte, a Rua do Riachuelo, quer dizer, a Mata Cavalos naquela época era um sítio ameno, porque ele ficava na encosta do Morro de Santa Teresa e também tinha do outro lado o Morro do Senado, que depois foi arrasado, e era uma área cercada de muito verde, né, onde as cervejarias elas ficavam instaladas em grandes chácaras, porque hoje é um lugar absolutamente caótico no centro da cidade, com muito trânsito e com muitos prédios. Mas naquela época a ocupação dessa área se dava sobretudo por grandes chácaras e grandes casas, né? Então, achando-se o seu estabelecimento em um dos sítios mais amenos desta corte, a sua visita se recomenda a todos os amadores de recreios honestos. O que seriam amadores de recreios honestos? E o pior, o que seriam amadores de recreios desonestos? Fica aí a dúvida. E sociais, os quais, além de ótima cerveja, de vários gostos, a cervejaria já está fazendo aí a sua propaganda de que produzia vários estilos, né? Além de ótima cerveja de vários gostos, encontrarão arranjos cômodos, caramanchões, diversos jogos e boa companhia. Então eu costumo dizer que essas cervejarias no século XIX, elas faziam verdadeiros Biergarten, né? Você bebia cerveja ali na cervejaria, ao ar livre, em grandes chácaras, onde você podia também fazer, jogar bola e fazer outras atividades de lazer. Então você tinha jardins,
aparelhos de ginástica, você tinha também apresentações musicais, apresentações de dança, jogos variados, como esse jogo de bola, e você tinha, inclusive, teatro. A partir da década de 1861, essa segunda cervejaria do Henrik Leiden, ele criou um teatro na cervejaria, né? Ou seja, você associa o consumo de cerveja ao espetáculo teatral, né? Se chamava Teatro da Imperial e Antiga Fábrica de Cerveja. Outras fábricas também, né? A Fábrica de Cerveja Nacional, também conhecida como Fábrica de Cerveja da Guarda Velha, que ficava em outro lugar ali no centro da cidade, próximo de onde hoje é a Cinelândia. O seu proprietário, ele era, na verdade, ele veio do mundo do circo, ele era proprietário de um circo. E era um circo, meio teatro, né? E a partir de um determinado momento, ele resolveu associar o circo barra teatro dele a uma cervejaria, e ele criou uma cervejaria, acho que 10 anos, aproximadamente 10 anos depois de ele criar o circo. Então você tinha de um lado da rua o circo-teatro e do outro lado a cervejaria também com jardins, onde as pessoas podiam ir antes ou depois do espetáculo teatral e beber a sua cerveja, provavelmente fazer o seu esquenta ou fazer a sua janta após assistir o espetáculo teatral. Então, veja bem, lá no século XIX já começa essa associação entre o consumo de cerveja e o lazer. Então, a cervejaria ela passa a ser propagandeada por esses homens como um ambiente familiar, né? Um espaço de, como se diz as propagandas hoje em dia, um espaço de lazer para a família toda, né? Para a família toda se divertir a valer. E chama a atenção também em algumas desses anúncios, né? Dessas notícias sobre essas cervejarias do século XIX, chama a atenção também a presença feminina. A cervejaria não era um ambiente hostil à presença feminina. Isso é interessante ao público feminino, né? Isso é interessante de deixar registrado. Nós estamos falando ainda numa era pré-Brahma, pré-Antártica, essas grandes cervejarias que marcam o mercado de cerveja no Brasil no século XX. Em 1856, um sujeito que visitou uma dessas fábricas, ele fez o seu relato da visita ao Correio da Tarde, ao jornal Correio da Tarde, onde diz que chamou a atenção do convidado a gentileza dos funcionários, a conversa animada que se dava não só ao ar livre, à luz do luar, como também no salão iluminado a gás. Isso é uma grande novidade na segunda metade do século XIX, né? O salão da cervejaria já era iluminado a gás, ou seja, a cervejaria é um estabelecimento, ela quer se apresentar como um estabelecimento moderno também. Jovens fazendo ginásticas em aparelhos oferecidos pela fábrica, bem como apresentações musicais e de dança. Hoje em dia que tem cerveja, que a cerveja sem álcool está entrando na moda, fazer ginástica e beber cerveja já não é uma coisa tão esquisita assim. Mas ao longo de boa parte do século XX, por mais que a gente associe o consumo de cerveja a lazer, nunca que a gente vai associar o consumo de cerveja, nunca que a gente ia associar o consumo de cerveja a fazer ginástica, a realização de exercícios físicos, né? Muito bem. Depois, quando surgem a Brahma e a Antártica, já no final do século XIX, lá para 1889, 1890, essa relação entre cerveja e lazer, ela se aprofunda, porque essas grandes cervejarias, elas elevam essa atuação à enésima potência. A Antártica, por exemplo, ela teve uma presença muito grande por meio do estabelecimento de instituições ali, de artefatos culturais na cidade de São Paulo. A Antártica foi responsável pela criação de vários teatros
na cidade de São Paulo. Teatro, circo e, sobretudo, o famoso Parque Antártica, né? O Parque Antártica, ele era efetivamente um parque. Ele era um parque onde os funcionários da fábrica iam passar os seus momentos de lazer com a família. É muito interessante pensar no começo do século XX, as fábricas elas geralmente criavam assim esses ambientes para o usufruto dos próprios funcionários. Não que não fosse aberto ao público, mas era para o usufruto dos funcionários, dos operários da fábrica. Ali, no Parque Antártica, existia um campo de futebol. E na medida em que o futebol foi se tornando um esporte popular, o campo de futebol passou a ser mais importante do que o próprio parque. O parque era um parque mesmo, era uma grande área verde. O campo de futebol foi se tornando mais importante do que o parque, né? Com vários times diferentes de São Paulo ali naquela época, alugando por temporada o campo do Parque Antártica para fazer seus treinos e para fazer seus jogos nos nascentes campeonatos que estavam surgindo ali no começo do século XX. Até que, em 1920, a Antártica se muda para um outro lugar, muda a fábrica para um outro lugar e vende o seu Parque Antártica para o time de futebol Palestra Itália, que hoje a gente conhece como Palmeiras, né? O nome original do estádio do Palmeiras é Parque Antártica, né? Quem é de São Paulo conhece bem essa história. Não sei se o pessoal de outros pontos do Brasil ou o pessoal que não é tão ligado em futebol se conhece a origem do nome do estádio do Palmeiras, né? Parque Antártica, porque foi criado pela Antártica, né? Pela cervejaria. E uma coisa muito interessante que muitas vezes não é falado, quando a Antártica vende o Parque Antártica para o Palestra Itália, tem uma cláusula no contrato que era de exclusividade de venda dos produtos da cervejaria lá no local, no Parque Antártica, pelo prazo de 99 anos. Quer dizer, essa venda foi feita em 1920, não tem muito tempo que esse contrato expirou. Quer dizer, não sei se esse contrato foi levado a cabo efetivamente e se o Parque Antártica só vendeu cerveja por 99 anos. Mas, veja bem, né? Quase um século de exclusividade que a Antártica pediu de oferecimento dos seus produtos ali. Muito bem. A Brahma, por outro lado, foi se associando a outros eventos. Então, a Antártica em São Paulo e nós temos a Brahma no Rio. A Brahma foi se associando também a ocasiões de lazer, como a da Companhia Pascoal Segreto, que a Companhia Pascoal Segreto era uma companhia que... Pascoal Segreto foi um dos introdutores do cinema no Brasil e ele tinha vários parques que eram estabelecimentos de lazer variados, né? Que era uma mistura de teatro, parques de diversão, dancing halls, né? Seriam salões de dança, né? Muito comuns e muito apreciados no começo do século XX. E essa companhia Pascoal Segreto tinha uma sociedade com a Brahma. O dono da Brahma, o Villiger, ele era sócio até um determinado momento, não durante muito tempo, mas ele era sócio do Pascoal Segreto. Mesmo quando ele deixou de ser sócio, ele fazia contratos de exclusividade para que se vendesse apenas produtos da Brahma nos teatros e nos parques dessa companhia, né? Dessa companhia de lazer, digamos assim, de parques de diversão. A Brahma, desde muito cedo também, ela se associou ao carnaval, né? Ela acabou se associando a grandes festas populares, né? Associando o seu nome a grandes festas populares. Você tem já
o primeiro samba, por exemplo, já vindo mais para frente, né, o primeiro samba lá em 1916, 1917, que é o Pelo Telefone, né, que todo mundo já deve ter escutado, a Brahma pega um trechinho desse primeiro samba, que fez muito sucesso ali por 1914, se não me engano, quando a Brahma lança a marca Fidalga em 1917, ela pega um trechinho desse samba e transforma para fazer um jingle de propaganda da sua cerveja Fidalga, né, lá em 1917. Posso até ler aqui o trechinho. O original seria: o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar que... Perdão, essa é a parte, é a versão censurada, né, do telefone. A versão registrada era: o chefe da folia pelo telefone manda avisar que com alegria não se questione para se brincar. Tinha uma versão original censurada que era: o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Essa não foi a versão gravada. E em 1917, a Antártica cria o jingle da sua Fidalga, dizendo: o chefe da folia pelo telefone manda dizer que há em toda parte cerveja Fidalga para gente beber. Então a Brahma, ela também acabou se associando ao carnaval, né? A maior festa popular do Rio de Janeiro, juntando ainda mais essa relação entre cerveja e lazer. Além, obviamente, de que a cerveja, ela tem também a festa fazendo um parêntese, tem também a festa da igreja, a festa da Penha, da igreja Nossa Senhora da Penha, que também tem uma cervejaria cervejaria Hanseática, que era uma cervejaria de um português, e como a festa da Igreja da Penha, na sua origem, é uma festa muito frequentada pela comunidade portuguesa, tinha sempre uma barraquinha lá da Hanseática na festa da Igreja da Penha, vendendo a cerveja lá na festa. Então esses grandes eventos populares sempre contavam com a presença da cerveja, de uma cervejaria. Além, é claro, como eu ia dizendo antes, todo o clima de boemia que está relacionado ao samba, né, e a malandragem, principalmente a boemia ali da Lapa, já de meados do século XX, meados do século 30, quando ela atinge o seu auge. Talvez século 20, talvez o 30 já não seja tanto o seu auge, porque já tem umas questões com Vargas, com o ordenamento do espaço público, etc. Mas ali, entre o começo do século XX até a década de 20, quase 30, nós temos essa boemia, essa vida boêmia da Lapa, com a malandragem. Enfim, boemia é bar é cerveja, né? É bebida alcoólica, é cerveja. Então também tem essa outra associação, né, do samba, da boemia com o samba, né, com a cerveja. E você tem vários sambas que falam sobre boemia, e ao falar sobre boemia, necessariamente falam sobre cerveja, né? Quer dizer, já nessa época, antes do final da primeira metade do século XX, já está bem consolidada essa relação entre cerveja e lazer, né, em todos os seus aspectos, seja um lazer mais familiar, né, como era ali no final do século XIX, seja um lazer mais mundano, como é a boemia na Lapa, né, e essa vida noturna, essa vida boêmia, né, seja o lazer, grandes festas como o Carnaval e a festa da Igreja da Penha. A cerveja, ela já está perpassando todo esse calendário festivo, todo esse cotidiano festivo no Rio de Janeiro. Isso faz com que a cerveja, né, isso entre outras coisas, né, tem toda uma questão mercadológica também, de guerra de preços, de mercado, etc. Mas isso é um fator muito importante para compreender a popularidade da cerveja. Porque, na verdade,
essa popularidade, esse ganho de popularidade, ele foi muito rápido. Não é que se começou a produzir cerveja lá em meados do século XIX e a cerveja já caiu nas graças do brasileiro, né, do povo brasileiro. A cerveja, ao longo de boa parte do século XIX, quase todo o século XIX, a cerveja era uma bebida de estrangeiros, uma bebida procurada por estrangeiros, por aqueles estrangeiros que já tinham na sua cultura o consumo de cerveja. Ali, no começo do século XX, nessa virada do século XIX para o século XX, é que finalmente a cerveja ela consegue virar a bebida nacional, a bebida preferida dos brasileiros. Óbvio que teve aí a questão de se encontrar um estilo de cerveja mais adequado ao nosso clima, né? Porque com a Antártica e com a Brahma e com outras cervejarias, como a cervejaria paraense, no Pará, por exemplo, começa a se produzir uma cerveja de um estilo mais adequado, de estilos mais adequado ao nosso clima, que é justamente lagers leves e claras. Rezende, 1979, olá Rezende, tudo bom? Rezende pergunta, seria por não ter como refrigerar? Em que sentido, Rezende? Não ter como refrigerar? Ela não era popular por não ter como refrigerar? Bom, no começo do século XX também não tinha como refrigerar, né? As casas brasileiras elas só começam a ter geladeira efetivamente a partir da década de 40. Pode parecer loucura, mas acho que a primeira geladeira produzida no Brasil foi na década de 40, né? Na época. Então, a primeira cervejaria, a primeira geladeira residencial, ela foi produzida na década de 40. Antes disso, a cerveja já era popular, né? A gente está falando aqui da década de 20, da década de 30. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque a cerveja ela é algo que você bebe fora de casa. Também, por isso, né? É algo que você já compra gelado, porque os bares têm como refrigerar as cervejarias, quando você bebe direto da cervejaria. Depois isso mudou, né? No século XIX, as cervejarias vendiam direto mais a sua cerveja no local de produção, né? Oi, Silvia, tudo bom? E depois isso mudou. As cervejarias, porque depois quando as cervejarias começam a diminuir de número e aumentar de tamanho, que é o caso de que a Brahma e a Antártica vão acabar monopolizando o mercado de cerveja brasileiro, a Silvia, que acabou de entrar, é expert nesse assunto, né, da monopolização do mercado de cerveja pelas duas grandes. Esse hábito de beber a cerveja na cervejaria, ele acaba ficando mais raro. Eu diria até que acaba sumindo. Eu diria que esse hábito acaba sumindo, né? Mas você bebe a cerveja no bar. O bar tem como gelar a sua cerveja, né? Você já compra ela gelada. Então a cerveja é algo que você bebe fora de casa. E por isso também você bebe ela em momentos de lazer, em momentos de descontração. É outra coisa assim, bem pensado, Rezende. Você deu você falou de um aspecto que eu não tinha preparado, que eu não tinha colocado aqui no meu roteiro, né? A cerveja ela passa a ser uma bebida doméstica, vamos dizer assim, para ser bebida em casa, apenas com a popularização da cerveja, da geladeira doméstica, né? Antes disso, não. Então, isso ainda mais ajuda a associar a cerveja, o consumo de cerveja, aos momentos de lazer. Você vai a um determinado lugar para beber cerveja, né? Você vai ao bar, você vai à fábrica de cerveja, né? Você vai a uma festa para beber cerveja, né? E agora já, né, que nós já estamos com 35 minutos, já nos encaminhando para o final, tem mais um tópico importante também, que ajuda a cerveja, que ajuda a popularizar a cerveja e a consolidar a cerveja como essa bebida nacional, né? Sempre com aquelas pilhas de aspas que eu fiz lá no começo. Quem está chegando agora não pegou desde o começo, depois volta lá no começo, em que eu discuti um pouco essa questão de o que significa dizer que a cerveja é uma bebida nacional. A live, como eu sempre digo, vai ficar salva
aqui no feed do Instagram. O último aspecto para o qual eu gostaria de chamar a atenção não é propriamente a questão do lazer, mas a questão das campanhas pró-temperança. O que quer dizer isso? São campanhas anti-alcoólicas que se espalharam pelo mundo no começo do século XX. A mais famosa delas é a campanha, são as campanhas anti-alcoólicas dos Estados Unidos, que acabam dando como resultado a Lei Seca, lá em 1920. Que foi talvez o experimento mais radical nesse sentido, mas tiveram outras leis não tão radicais espalhadas pelo mundo, e existiram campanhas pró-temperança no Brasil também. Curiosamente, no Brasil, as campanhas pró-temperança, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, né, e nisso nós somos muito sortudos, as campanhas pró-temperança, elas incentivaram o consumo de cerveja, porque na verdade a intenção dessas campanhas era diminuir o consumo de cachaça. Porque no Brasil se compreendia que o consumo de cachaça, principalmente uma bebida ligada às classes mais populares, né, porque era uma bebida mais barata, né, ela estava ligada, ela era a raiz do problema do alcoolismo na sociedade brasileira. Era esse consumo de cachaça pelas classes mais populares, e não propriamente o consumo de cerveja. Porque você veja como é que a cerveja ela já está popularizada e, ao mesmo tempo, essas grandes fábricas de cerveja elas se apresentam como produtoras de uma bebida moderna, de uma bebida industrializada, de uma bebida que não faz tanto mal, porque segue rígidos padrões de higiene na sua produção e que, de controle de uma forma geral, e que tem menos teor alcoólico do que a cachaça, muito menos. Se você pensar numa lager padrão que tem entre 4,5% e 5% de álcool, estilos mais alcoólicos chegam a 8%, talvez 10%, enquanto que uma cachaça tem 45%, 40%, 45% de álcool. Então essas campanhas antialcoólicas, elas batiam muito, elas elegeram como seu alvo o consumo de cachaça pelas classes populares. E, nesse sentido, elas incentivavam o consumo de cerveja como um hábito mais saudável. Tipo, você não quer deixar de consumir álcool? Então, consuma a cerveja no lugar da cachaça. A cerveja, então, essas campanhas elas acabaram incentivando, sendo um incentivo a mais para a popularização da cerveja. E óbvio que as cervejarias adoraram e deitaram e rolaram com essas propagandas sobre como a cerveja era uma bebida saudável. Se você pega propagandas de cerveja do início do século XX, você vai ver vários exemplos de cerveja sendo vendida pelas suas qualidades terapêuticas, para não dizer medicinais, porque não era propriamente remédio, né? Mas suas capacidades terapêuticas. Então nós temos esse último aspecto que não é muito falado, né? Que não é muito lembrado, que ajudou muito a cerveja a se popularizar e a se tornar a bebida nacional. Bom, de uma forma geral, era isso que eu tinha separado para falar aqui hoje, nessa live que abre a nossa segunda semana temática sobre a história da cerveja no Brasil. Se você não pôde chegar desde o começo, a live vai estar salva aqui, vou subir, apenas terminando aqui, vou subir para o feed do Instagram e amanhã eu subo também para o canal do YouTube. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, né, que estiveram aqui desde o começo ou que chegaram agora no finalzinho. Se quiserem fazer alguma pergunta, a hora é essa. Se tiverem alguma dúvida a esse respeito, então a gente falou de cervejarias com teatros, aparelhos de ginástica, cervejaria como um ambiente familiar. A gente falou da relação entre a cerveja e teatros e futebol e lazer, espaços de lazer. Falamos
da relação da cerveja com o carnaval, da relação da cerveja com festas populares, com a festa da Igreja da Penha, e da relação da cerveja com a boemia, né? Com esses lazeres não tanto honestos, como dizia ali a propaganda do Almanac Lennert de 1857, que eu li para vocês lá no começo. E, por fim, essa questão da relação da cerveja com as campanhas pró-temperança. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Volto a agradecer e a dizer, se você curte o meu trabalho, considere apoiar o projeto, que me ajuda e me incentiva a continuar a produzir conteúdo e aprofundar, né, a produção de conteúdo, aprofundar e diversificar a produção de conteúdo no Profano Graal. Daqui a 15 dias, não percam os outros conteúdos dessa semana da História da Cerveja no Brasil. Tem conteúdos muito legais que eu separei e que eu preparei. Daqui a 15 dias a gente volta com outra live cujo tema já está escolhido, mas eu não vou dar spoilers. Vou dar só um spoiler para quem ficou até o final dessa live, que não tem a ver com semanas temáticas, mas tem a ver com uma outra produção, uma produção offline, digamos assim, do Profano Graal, que é o fato de que nesse mês eu vou publicar um livro de artigos sobre história da cerveja. Então fica ligado para quem tiver interesse em comprar um livro físico mesmo, porque eu já tenho meu e-book sobre estilos históricos de cerveja. Se você não conhece, o link está na bio. Samba e Cerveja entrou, Samba e Cerveja, acabei de falar de Samba e Cerveja, não tem muito tempo. O link está na bio, mas eu vou lançar esse livro, que é um livro físico, que você pode, não sei se vocês, como eu, têm fetiche do livro físico, que gostam de olhar e folhear o livro e cheirar. Eu adoro livro físico. Para quem também gosta, vou estar lançando esse mês aí um livro com artigos sobre história da cerveja. Isso é tudo que direi por enquanto, então aguardem para breve. Valeu? Muito obrigado por aqueles que estiveram por aqui e até daqui a 15 dias, ou até todo dia nos stories para quem me acompanha. Valeu, muito obrigado. Tchau, Silvia, depois a gente se fala. Tchau.